E aí, pessoal, tudo bem? Então, eu voltei aqui para a gente fazer uma correção um pouco mais tranquila, né? Para a gente poder falar um pouquinho mais sobre cada propriedade, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu só compartilhar a minha tela aqui com vocês. Eu sei que na aula a gente já corrigiu a número 1, mas eu queria fazer uma retomada aqui para aquelas pessoas que provavelmente podem não ter entendido direitinho. Então, veja só. Para essa questão, número 1, né, a questão que está na nossa tela, a gente tem aí as potências onde os expoentes eles são frações. E nessa relação, né, quando a gente tem expoentes fracionários, então nós estamos diante aí de uma relação com a radiciação. Ou seja, a gente tem que a potenciação e a radiciação são operações inversas. E aí é justamente nesse caso aí, onde o expoente é uma fração, que a gente tem, de fato, a relação com a radiciação. Eu vou dar um exemplo aqui, bem simples, né, para a gente retomar esse caso. Vamos supor que eu tenho aqui 2 elevado a uma fração, vamos supor que seja 3/5. Um exemplo. Deixa eu só aumentar aqui para ficar melhor para a gente. 2, então, elevados à potência 3/5. Nesse caso, a relação entre potenciação com expoente fracionário e a radiciação, ela se dá da seguinte maneira. Você consegue reescrever essa potenciação, só que usando agora as ideias de radiciação. O que você faz? Você já coloca um radical, já coloca o radical que você vai utilizar, ok? Lembrando que radical é esse símbolo aí, que parece um V. A base 2, você volta e coloca ela aqui dentro. Só um minutinho. A base 2, você já coloca ela aqui dentro. Ok? E agora você vai trabalhar com o 3 e o 5, ou seja, o numerador e o denominador. O cara que é o numerador, você guarda ele aqui no expoente, sempre. E o cara que é o denominador, que é o 5 aqui, ó, só esse 5, você coloca ele aqui no índice. Então, essa é a relação. O numerador vira expoente, o denominador vira o índice do seu radical. Deu para entender a ideia? É aquela brincadeira que eu comentei na aula, que geralmente a gente fala a propriedade do sol e da sombra. O 3 estaria no sol, depois você guarda ele na sombra, e o 5 está na sombra, depois você coloca ele exposto ao sol. Essa brincadeira, pessoal, ajuda a gente a resolver questões como essa daí que a gente está vendo na tela. Então, olha só, vamos para a letra A. Na letra A, a gente tem uma potenciação onde o nosso índice, aliás, desculpa, o nosso expoente é uma fração. Pensando que a função do expoente é dizer quantas vezes a base ela vai multiplicar por ela mesma, pensa comigo. Como que eu vou fazer esse 25 multiplicar por ele mesmo meia vezes? Tem sentido isso? Não tem, né? Então, nesse caso aqui, estamos diante de uma potência onde o expoente é fracionário, a gente reescreve na forma de raiz, certo? Então, no caso aqui, que eu tentei explicar para vocês na aula, foi o seguinte: a base, você já guarda ela aqui no radicando, certo? E aí, o 1, que é o numerador, ele vira o expoente. E o denominador, que é o 2, ele vira o índice da raiz. Só que a gente vai deixar combinado o seguinte: sempre que o expoente for 1, você não precisa carregar ele, você não precisa escrever, porque ele não vai fazer diferença ali na nossa conta. Então, não precisa esse tanto de número, vamos dizer assim.
E o índice da raiz, sempre que ele for 2, você não precisa escrever. Então, quando você vira o índice da raiz sem o númerozinho lá exposto, saiba que ali o índice é 2, tá bom? Então, resumindo o que eu estou falando, você pode escrever a sua raiz quadrada somente usando o símbolo, aqui fora, quando não tem nada, é o 2, e a sua potência, quando o expoente é 1, você também não precisa colocar, tá? E aí, a raiz quadrada de 25, para a gente aqui que está no 9º ano, é muito simples. A gente sabe que é o próprio 5, ok? Vamos para a letra B. A letra B, ela traz o 625 elevado à quarta potência. Ah, desculpa, a 1/4, né? 1/4 de potência. Então, vou aumentar aqui para ficar melhor. Nós vamos aplicar a mesma ideia. Afinal de contas, como que eu vou repetir o 625 1/4 de vezes? Vai ficar estranho, né? Então, a gente já coloca o nosso radical. E aqui já vou guardar o 625, eu sei que ali vai dar uma potência. Então, 625. O meu numerador estava no sol, vem para a sombra. Quando é 1, a gente não precisa colocar. Então, aqui vai ficar somente 625. E o 4, que estava escondidinho na sombra, vai ficar exposto ao sol agora. Ou seja, a gente tem que resolver raiz quarta de 625. Aí você pensa assim, eu tenho que procurar um número que quando eu elevo a quarta potência, ele resulta em 625, certo? Neste caso, se não fosse muito evidente para você, se você não estiver muito familiarizado com as potências de 5, qual que é a ideia? Você fatora os 625. Essa decomposição em fatores primos me diz que 625 pode ser reescrito como 5 elevado à quarta potência, ok? Então, eu vou pegar os 625, vou reescrever em forma de potência e vou utilizar na minha conta. Então, vamos carregar esse bichinho para lá, ó. 5/4. Vamos lá. Então, vai ficar assim, ó. Raiz quarta. O 625, agora eu vou utilizar como uma potência de 5. 5/4. Agora, o que que acontece aqui? Tem uma propriedade que diz assim para a gente, olha, quando o índice da raiz, que é esse número que fica de fora, e o expoente do radicando forem iguais, a gente pode cancelar a raiz, cancela o expoente e fica apenas com a base 5, no nosso caso aqui. Ou seja, eu posso vir aqui, não sei se cortar vai representar muita coisa, mas eu corto o 4, índice, e corto o 4, expoente. Quando eu faço isso, eu acabei cancelando a potência e a raiz ao mesmo tempo. Então, a resposta do que eu preciso é somente o 5. Legal, né? Vamos para a letra C, então? Eu tenho 8 elevado a 4/3. 4/3. Então, vamos lá. Olha só. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para ficar melhor para a gente visualizar. Bom, se eu for resolver isso daí em forma de raiz, posso? Posso. Ok. Mas eu vou apresentar para vocês aqui 3 maneiras de resolver esse mesmo exercício. Tá bom? A primeira delas, eu vou utilizar a forma de raiz, que eu acho que fica tranquila e vem padronizando com o que a gente já estava fazendo nos itens anteriores. Bom, eu tenho uma potência com expoente fracionário, eu sei que eu posso reescrever isso em forma de raiz. Coloco o 8 lá dentro e quem é que estava no sol? O 4, agora ele vai ficar guardadinho na sombra. E quem estava de boaça aqui na sombra, vem para o sol. Ok.
Se você notar, talvez você fique um pouco tentado a brincar de corta-corta. Por que não dá para cortar direto? Porque aqui fora nós temos 3, certo? Aqui fora é 3, mas aqui dentro a gente não tem 3, a gente tem 4. E a gente só pode aplicar a brincadeira do corta-corta se eles forem exatamente iguais. Mas pensando aí, né, em todas as propriedades de potenciação, a potenciação me permite fazer isso daqui. Veja só. Veja se você concorda comigo. Vamos lá. Continua com a minha raiz cúbica. Só que o 8, eu posso reescrever esse cara assim, ó. O 8 à quarta, né? Eu posso reescrever ele assim. 8 ao cubo vezes 8. Quer ver? Se você tiver com dúvida, estiver duvidando, pensando que a professora está um pouco doida, se você realmente resolver a potenciação lá dentro, você não ia conservar a base e somar os expoentes? O expoente do primeiro é 3, que a gente está vendo, e o expoente do segundo é 1. 3 mais 1, 4. Voltaria no 8 à quarta potência. Ok? Então eu acho que você já consegue visualizar mais ou menos o que vai acontecer aí, né? Eu tenho lá dentro, no meu radicando, eu tenho um produto, né? Uma multiplicação entre o 8 ao cubo e o 8. Aí, quando você olha para as propriedades da radiciação, ele fala que se tá lá dentro está multiplicando, a gente pode separar. Então, a gente pode fazer isso daqui, ó. Cada um vai morar na sua própria casa, olha só. Aqui fica 8 ao cubo, multiplicado pelo 8 sozinho, só que também dentro de uma raiz cúbica. Beleza até aqui? Conseguiu entender a ideia? Bom, se a gente voltar aqui, ó, você percebe que aqui é 3 e aqui também é 3. Então, significa que a gente pode brincar de corta-corta. Cortei aqui, sobra somente o 8. Aí você pensa assim, tá bom, a primeira a gente resolveu, e a outra? O que eu faço? Aí é hora de colocar a cachola para pensar, né? Aqui a gente já não pode ir direto no corta-corta, porque o índice da raiz é 3 e o expoente do radicando, do jeito que está, é 1. Mas lá do sexto ano você aprendeu uma coisa muito importante, chamada de decomposição em fatores primos. Veja se você concorda comigo. O 8 eu consigo fatorar e deixar dessa forma aqui. Sim ou não? Eu consigo fatorar o 8 e essa fatoração me diz que 8 é igual a 2 ao cubo. É ou não é? 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Então, pensa comigo, se eu tirar aquele 8 e reescrever ele como 2 ao cubo, a gente vai poder brincar de corta-corta. Quer ver? Carrego 2 ao cubo para cá, vai ficar assim, ó. Raiz, peraí que ela não entrou, raiz cúbica de 2 ao cubo. E agora eu te pergunto, dá para fazer o corta-corta? Sim, ou com certeza? Com certeza. Então, aqui é 3, certo? Aqui é 3 e aqui também é 3. Então, quer dizer que eu corto o índice e, consequentemente, a raiz, corto também o expoente, acabando com a potenciação, logo a resposta é 2. Ok? Interessante, né? Agora, tem uma outra maneira, outra forma de resolver. Vamos lá. Tem uma outra maneira que diz o seguinte: a gente pode pensar em dar uma brincada com a fatoração do 8. Veja só. Novamente, eu estou com 8 elevado a uma fração, e essa fração é 4 terços.
Tranquilo. Ainda eu vou utilizar aqui com vocês a ideia de usar as raízes, tá bom? Então, aplicando a propriedade do sol e da sombra, a gente sabe que isso daí pode ser reescrito como raiz cúbica de 8 elevado à quarta potência. Ok? Até aí a gente já tinha feito na primeira etapa, né? Bom, lembra da decomposição do 8? Vamos voltar lá? Olha só. O 8 decomposto, olha onde estava aquela raiz, gente. O 8 decomposto é o quê? 2 ao cubo. Então, lá em cima, agora, do jeito que eu estou resolvendo, eu vou trocar o 8 por 2 ao cubo. Vem comigo aqui. Concentra aí que dá tudo certo. Vamos lá. Então, vai ficar assim, ó. Raiz cúbica, eu estou mexendo só no 8, por enquanto. Raiz cúbica. Agora, o que vai acontecer? Vai ficar assim, ó. No lugar do 8, peraí, deixa eu só organizar aqui. No lugar do 8, eu vou utilizar ele com a nova carinha, que é 2 ao cubo. E aquele 4 lá já estava, eu vou repetir. Bom, se você se recorda lá das aulas de potenciação, lá tem uma propriedade que diz assim, ó. Quando eu tenho potência de potência, que é o caso que a gente está, na verdade, a relação entre os expoentes é multiplicar, então a gente teria que multiplicá-los, ok? Mas, o que acontece aqui? Se é uma multiplicação, eu posso pensar em inverter a ordem dos fatores. O que você está querendo dizer com isso, Fernando? Olha só. Continua uma raiz cúbica, certo? Aqui eu vou continuar com o meu expoente, só que eu vou dar uma virada na situação. O que vai acontecer? Vai ficar assim, o próprio 2, que é a base, em vez de ficar elevado à terceira, vai ficar elevado à quarta, e de fora fica elevado à terceira. Não é? Dessa forma, para que eu fiz isso? Dessa forma, organizando a ordem dos fatores, eu posso brincar aqui e fazer o corta-corta. Posso ou não posso? Concordam comigo? Eu posso vir aqui e cortar esse carinha aqui, ó. Deixa eu só tirar aqui que não deu certo a minha... Assim, aqui, ok. Eu posso cortar esses dois carinhas. Quando eu faço corta-corta, isso aqui fica assim, ó. 2. Deixa eu tirar esse negócio aqui que tá me atrapalhando demais. Quando eu faço o corta-corta, eu fico com 2 elevado à quarta potência. E quando eu resolvo 2 elevado à quarta potência, eu consigo 16. Ah, gente, ó. O que eu notei aqui? Ficou faltando aqui, ó. Eu coloquei só o 2 aqui, desculpa. Ficou faltando 8 vezes 2, que realmente dá 16. Olha aí, tá vendo? Quando eu cheguei nesse, é que eu vi que esse aqui tinha faltado um detalhezinho. Então, esse 8 já estava do lado de fora, já estava organizado, é porque eu tinha esquecido de repetir ele aqui, tá bom? Vezes 2, 2 é o resultado só da raiz cúbica de 2 ao cubo. E aí, multiplicando o resultado, então, também dá 16, ok? E uma outra forma, né, de resolver o mesmo item é isso daqui, olha só. Inclusive, foi uma ideia apresentada por uma colega de sala. Veja só. Vamos colocar no mesmo formato para ficar bonitinho. O que foi a ideia? Vamos lá. A gente está diante de 8, uma potência, lógico, onde o expoente ele é fracionário. Ok. Então, 4/3. O que ela pensou? Ela pensou assim, ó. Aqui, né, nesse caso específico, não precisa necessariamente transformar em raiz.
Ela pensou na fatoração do 8, que eu acho que você não se esqueceu, que é 2 ao cubo. Então, ela fez uma troca. Ela trocou e reescreveu o 8 como 2 ao cubo. E aqui fora continuou a fração 4/3. Tudo tranquilo até aí. Agora, pensando na relação entre os expoentes, a gente iria multiplicar o 3 com a fração 4/3. Então, ok. Pensando nessa multiplicação, ela já pensou, se eu estou multiplicando, então eu posso já dar uma simplificada aqui e nesse carinha aqui de baixo, que eu não sei se eu vou conseguir selecionar só ele. Nesse carinha aqui de baixo, ó. Ele não seleciona só o 3. Bom, não seleciona só o 3. O que ela fez? Ela cortou o 3 de cima e o 3 de baixo e restou apenas o 2 elevado à quarta potência. E se você resolve 2 à quarta, você também encontra o 16. Então, nesse formato aqui, eu acho até um pouco mais simples, né? Mas, para isso, você tem que ter uma familiaridade boa com as propriedades de potenciação. Ok? Então, 3 formas de resolver o item C. Vamos para o item D, então? Olha só, no item D, nós tínhamos 32 elevado a 1/5. 1/5. Então, veja só. 32 elevado a 1/5, da forma que está, a gente não consegue ver muita saída. Mas eu posso transformar isso daqui em uma raiz. Então, vai ficar raiz, o 32, eu já vou colocar ele lá dentro, tá? Quem estava no sol, o 1, ele vem para a sombra. Não preciso colocar porque é 1. E aqui, o 5 estava na sombra, ele vem para o sol, ok? Agora, se não tiver muito óbvio para você qualquer resposta direta, o que você pode pensar em fazer? Em usar a fatoração. Se você pega o 32, como está aqui, note que fatorando o 32, a gente consegue reescrever ele em uma multiplicação de 5 fatores 2. E 5 fatores 2, na forma de potência, fica 2 elevado à quinta potência. O que eu estou te falando? Que 32 é igual, você pode reescrever como sendo 2 elevado à quinta potência. Vamos carregar esse carinha aqui lá para o exercício. Olha só. Então, no lugar do 32, eu vou usar ele na forma fatorada. Então, fica a raiz quinta de 2 elevado à quinta potência. Olha só, não dá para brincar de corta-corta? O de fora é igual ao de dentro, ou seja, o índice ele é igualzinho ao expoente. Então, a gente pode cancelar tanto a potência quanto a radiciação, e a resposta disso é 2. Ou seja, 2 elevado à quinta potência resulta em 32. Conseguiram entender a número 1? Então, eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!